Mikadona, um anime de romance que foi lançado recentemente, e eu como um youtuber foda, eu irei falar e também reclamar, porque a vida não é só flores. Mikadona, ou como lidar com as irmãs de Mikadona é moleza, é um anime clichê, e vamos lá, anime clichê é o que eu mais amo, então tô aqui pra assistir. Vamos dar um pequeno contexto aqui, vamos falar um pouco do protagonista, que é o Yu. Esse moleque é filho de uma atriz muito famosa e talentosa, então ele também é talentoso? Porra nenhum. Ele é horrível em tudo. Tipo, no início do anime, nos é apresentado a escola onde ele estuda, que é a escola Sai, que é uma escola prestigiada e os caramba. E logo depois já aparece ele apanhando, ele não é bom em nada, eu juro, não espere muito dele não sei que ele vira uma dona de casa, e vocês verão por quê. Enfim, vamos pro anime. Ele tá numa briga por conta que era pra ver se ele realmente era um gênio, já que a mãe era fodona e eu não tô nem brincando. Então é aquele ditado, né? Filho de peixinho, peixinho é. Acho que é assim que é o ditado, eu não sei. E nessa ele fica bolado e tenta bater nesse random aí, mas ele nem se mexe. Precária a situação do prota. E todo mundo pensa, nossa, ele é um fracasso total. O cara fica puto e bate no Yu e ele faz essa cara de quem gostou. Já viu o talento de perto. Sei que não é pra mim. Ei, tô saindo, beleza? É o quê? Antes dele ir embora, um carequinho fala pro Rando que ele era um fracasso em tudo e que não podia ser na luta também, porque as 3 reais estavam com expectativas nele. Aí Rando ia mandar o Yu pra um Isekai, até que no nada o Rando sai voando. Uma menina dá uma voadora na cara dele. Ei, não assedie os iniciantes. Aí começa a aparecer mais 2 e por algum motivo eu achei muito engraçado elas andando. É sério, olha isso. Aí nos é apresentado as rainhas ou reis, que são 3 irmãs. Essa é a Kazuki, que faz teatro e é famosa. Essa é a Miwa, que é inteligente pra caralho, que joga shogi profissional. E essa é a Nico, que luta profissional e deu voadora nesse random aí. Aí elas praticamente dominam a escola com seus talentos. Aí as 3 dizem que ele não é bem-vindo porque ele não é talentoso e um gênio. Eu não vou mais estudar porque eu não sou um gênio. Desculpe, guys. Aí no final elas mandam pro Prota limpar o dojo, como já se não bastasse ter apanhado. E todo mundo sai falando que ele era um merda. Que vida mais horrível que o Prota tem. Aí mostra a história dele, que ele queria ser elogiado pelos outros e até tentava atuar. Mas quando viu a mãe dele atuando, ele percebeu que ele era um cara medíocre. E por conta disso ele acabava se afastando da mãe. Até que ela ficou doente e ela ficava assistindo uma única série enquanto estava no hospital, que era uma série que ela participava, que ela tinha uma família. E o Yu também gostava muito dessa série. Então os dois acabavam voltando a ter um laço de mãe e filho. E a mãe só queria uma família feliz e morreu desejando que o Yu tivesse uma família feliz. Foda, guys. Aí ele acaba se mudando pra casa Mikadono, que é tipo uma mansão, tá ligado? E quando entra, ele é atacado pela Nico de toalha. Ela percebe que é o Yu e se surpreende tanto que cai de bunda no chão. Que imagem sugestiva, cara. Aí nessa ele pergunta se ela tá bem e logo em seguida manda um: pelo visto até prodígios se ajoelham de vez em quando. Olha este diálogo. Se tu vê uma pessoa caindo no chão, o que vai fazer? Ajudar ela? Não. A gente fala que prodígio pode se ajoelhar. Vai tomar no cu. Aí ele taca uma toalha nela. Eu nem sei de onde esse moleque pegou essa toalha. E começa a enxugar ela. E ela fica falando: ai, me solta. Prevenir resfriado faz parte das artes marciais. E ela fica vermelha. Fala que era pra ele secar ela direito, pelo menos. Nessa, as outras 2 acabam chegando em casa. E a Nico sai correndo. Os 2 ficam tipo: mano, quem que é tu? E também ele fica na dúvida porque as 3 reais estão ali. E até que ele recebe uma ligação: opa, Yu, beleza? Seguinte, sei que tua mãe morreu. E por ser amigo dela, eu vou colocar você na casa das minhas filhas, tá? Um homem com 3 mulheres. São minhas filhas. Só pra você. 3 mulheres. Aí ele pensa: pô, essa vai ser minha oportunidade pra ter uma família nova e ser feliz. Pra logo em seguida essa esperança ser destruída pelas irmãs humilhando ele. Aí ele começa a se apresentar: eu sou Ayase Yu e vou morar aqui, espero que nós possamos nos dar bem. E nenhuma das 3 ligam pra ele. Então ele percebe uma coisa: que essa casa é uma porcaria. Eu não sei como antes estava sem nada e agora tá esse lixão aí, tá ligado? Roteiro, guys, roteiro. Porra, aqui tá com cheiro de mendigo outro. Aí ele tá vasculhando a casa e percebe que nenhuma das 3 sabem fazer nada pra arrumar a casa, né? E não é porque não tentaram, tá? Até porque a Kazuki quebrou os pratos lavando a louça. Isso é o ápice do ápice. Aí elas ficam com vergonha por ele expor as falhas dela. What the fuck? Como assim? Aí começa a falar das falhas dele. Enquanto elas falam, o Prota tá lá arrumando. Em menos de 1 minuto tá tudo limpo. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso todo dia. Meu Deus, ele é um gostoso. É, mas ele é um gostoso fracassado. Acho impressionante porque por ele não ser bom nas coisas. E isso torna ele um super-humano que faz o impossível. Ele arruma aquilo tudo em menos de 20 segundos. Aí no dia seguinte, ele já acorda pensando na nova vida dele. Ele ouve algo. Algo não. Ele ouve um estrondo, mano. Era Nico dando 7 fatalities no saco de pancadas, cara. E a cada soco era um estrondo diferente. A menina tem um próprio dojo em casa.
Isso que é dedicação. A Miwa tava só jogando contra um Aya e a Kazuki tava fazendo um troço verde aí, drogas. Aí a Kazuki disse que elas iam sair porque estavam ocupadas com treinos. E o pobre só queria comer o café da manhã com elas. Enquanto isso, a Miwa tava comendo tudo que era besteira. E Miwa, você não pode comer isso. Close de personagem foda. Aí ele fica pensando que ela ficava igual a mãe dele, tá ligado? O Yu fazia comida em casa, só que a mãe não comia porque ela era ocupada demais pra isso. Então ele quer que pelo menos todas elas tomem um café juntos. Então a Nico chega e vê a comida na mesa e pergunta: como é que tu fez isso, moleque? Aí ela fica babando, querendo comer a janta do Prota. Aí tem aquilo de dela ficar com frescura e ficar: ai, não quero, porra. Aí ela dá desculpa que era porque tinha muita gordura e poucas proteínas. Começa a falar de carboidratos e tal. Mano, eu até entendo porque ela é lutadora, tá ligado? No fim, só fica ele tomando um cafezinho. Quando pensa que elas têm um próprio mundo, o mundo dos gênios, que a mãe dele também era desse mundo. Aí nessa, elas estavam saindo pra alguma coisa e o Prota fala que elas esqueceram algo. Elas ficam procurando igual louco, tá ligado? Tenham um bom dia. É sério isso? Tá, eu não vou contestar, até porque por algum motivo todas as três ficaram coradas e gostaram daquilo. No final, o Yu recebe uma ligação do pai delas e ele começa a falar que ele tava atolado de trabalho, então não iria estar com frequência em casa. Ixi, Maria, que pena, né? Então ele pede um favor pro Yu. As garotas prováveis que iriam passar por algo chamado Destino dos Gênios, e que era pra ele ser uma mão amiga pra elas. No caso, era pra ajudar elas quando estiverem com problemas, tá? Não era nada disso que você tava pensando. No segundo episódio, tá lá ele fazendo os deveres de casa, enquanto fica pensando: pô, eu sou um merda, como que eu posso ajudar essas gurias? Mas que porra é essa? Por algum motivo, enquanto ele pensa em ajudar elas de uma situação ruim, elas estão positivas com pouca roupa. Parabéns, japonês, parabéns. Aqui, ó. Então a Nico chega em casa e acaba encontrando o Yu, e ele tá desse jeito aí, seduzindo com a comida. A bichinha fica corada. Que anime é esse? A Yu fala pra ela dar uma provada na comida dele, e ela recusa, falando que tinha comprado comida. Aí ela acusa de um jeito também, né? Não vou comer essa gororoba aí, não. Era só ter recusado só, minha filha. Não precisava humilhar também. Depois disso, ela toma um banho dela e vai ver o que o Yu tava fazendo, tacando fogo na cozinha inteira. E o cara pegou 7 livros só pra poder fazer o prato das irmãs. Isso que é dedicação pra poder ter uma wife. Tem um flashback das irmãs recusando comida desde cedo, tá ligado? Aí eu controlo o que entra e sai do meu corpo. Ah é? Então quem saiu de fininho pra poder comer a comida do Prota, hein? O quê? É uma comida pra atletas. Aí eu aparece atrás dela como se fosse uma assombração e fica falando de positividade da comida que ele fez. O cara tava tão cansado que o cara cai de joelhos. Mano, eu achei essa cena meio pá, porque parece que o cara saiu da Terceira Guerra Mundial, tá ligado? E finalmente a Nico cede, vai comer, e no final ela ainda fala: agradece quem fez a receita desse prato. Nessa ele pensa que domou um gatinho, tá ligado? E no fundo, tava lá a Miwa vendo tudo e fica com vontade, vai de fininho, aí não adianta muita coisa não, e o Prota aparece também e... Calma aí, paizão. Faz ela comer a comida. Então aquele papo pra aliviar o clima, a Kazuki aparece e fica: o que tá acontecendo aqui? Até porque as irmãs não comem na mesa juntos tem anos, tá ligado? E o Prota apresenta a comida dela também, e no fim o Prota fez comida diferente pra cada uma especificamente. E pra Kazuki não foi diferente, mas ela só recusa e xinga ele e vai embora. Aí fica um clima, tá ligado? Aí a Nico fica puta e fala: quer saber? Eu vou comer essa porcaria aqui também. Mentira, ela não fala porcaria, né? Mas Yu não deixa, porque ela ia acabar extrapolando os carboidratos. Aí ele me lança essa frase: eu vou monitorar tudo que entra e sai de você. A menina fica assim, eu fico assim. Nessa, na escola, ele fica pensando que vai ter a primeira iniciativa, até porque ela não se deu nenhuma vez comer a comida dele. Ele tentou outras vezes, tá ligado? É nessa tá lá, Kazuki cercada de garotos. E o cumprimenta e as garotas ficam: ah, é aquele sem talento lá. Eu falei comigo, vai buscar o meu brilho. Mas Kazuki-san, passei a noite toda pra você ceder minhas investidas. Tem algo que só eu posso oferecer e você vai adorar. Isso é comida, tá? Isso é comida, eu acho. Todo mundo já pensa em merda, né? Até porque, mano, quem não pensaria? Aí ele só sai procurando a Nico pra pedir ajuda sobre a Kazuki. Mas quando chega lá, a Nico lembra do que ele tinha dito antes, então ela fica boladona. E o Yu sai de lá pela vida, e também porque foi procurar a Miwa. Aí corta pra Miwa e tem umas random conversando sobre a prova. A Miwa vai lá e fala as respostas enquanto joga Shogun. Ela tá formando aura, guys. E as três só vazam de lá, cara. Coitado da Miwa, mano. Aí o Yu encontra a Miwa sozinha lá. Aí pergunta se ela tava livre numa hora do almoço. E ela sai, mas ele começa a correr atrás dela. No fim, os dois estão mortos no chão de cansaço. Nessa, a Miwa começa a falar que não entendia as meninas da idade dela e nem queria entender. E o diz que ele também não entendia e que eram realmente burro. Aí tem uma pequena conversa descontraída com a Miwa, até tendo uma pose chamando ele de baca.
Deus do céu, por que eu fiz isso? O Yu pede pra Miwa falar o que a Kazuki gosta, porque ele quer fazer uma comida pra ela. Aparentemente a Kazuki no passado falava algo pra mãe no ouvido dela, pra comer. A gente só não sabe o que é. Então corta pra casa deles, e o Yu tá lá na cozinha, como sempre, e a Kazuki chega, mas já cai no chão capotando. Ela tá com febre, e o Yu trouxe comida pra ela melhorar, mas ela só expulsa todo mundo no quarto. Mas como o Prota é persistente, né, tem que ser protagonista assim, ele tenta um monte de vezes entregar comida, mas recusa todas. E uma vez o Prota entra no quarto, e quando a Kazuki fala pra ele sair, bom, cena clichê de anime, ela cai em cima dele. Enfim, ela tem uma peça importante, mas não podia ir pro ensaio porque tava doente, né? Então Yun, um grande sábio, diz: eu posso ser seu parceiro. Mas ele é fracassado em tudo, né? E não é surpresa nenhuma. Aí fica nessa dele ficar tentando ajudar ela e ela expulsando ele do quarto. Tem até uma cena onde o pessoal fica contando com a Kazuki, então acaba que ela tem bastante pressão psicológica, tá ligado? E ela não consegue dormir, então vai treinar um pouco. E acaba encontrando o Yu treinando pra atuar com ela. É uma cena bonita de se ver, tá ligado? Então no dia seguinte, eles estão lá treinando e ele acaba acertando, cara. Ele até chora em comemoração. E no final a Kazuka aceita a comida do Yu, mas ela tem uma condição: ela só não quer comer verdura. E assim acaba o episódio. E vamos lá. Esse anime é uma mistura de emoções. Eu sinto raiva do Prota algumas vezes, e outra eu só acho engraçado. Eu tô acompanhando o anime, então quem quiser que eu traga mais sobre esse anime é só falar. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.